apresentação é um recorte que realizei no meu doutorado, onde eu trabalhei a memória pós-colonial do jongo em uma comunidade quilombola chamada Machadinha. E tive por objetivo realizar algumas reflexões sobre cultura, memória e relações de poder, território na contemporaneidade. No Brasil, a discussão sobre o tema das comunidades quilombolas ganhou forças a partir da Constituição de 88, que prevê no artigo de disposições transitórias número 68 o direito de acesso à titulação das terras ocupadas e o direito de preservação da cultura afro-brasileira. Desde então, portanto, cultura e território sempre estiveram articulados no processo de luta de classes dessas comunidades. As comunidades quilombolas no Brasil foram formadas a partir do contexto de colonização portuguesa, constituindo territórios rurais e urbanos, historicamente ocupados por grupos cujas diferentes trajetórias, remetem à escravidão. Aponta-se território aqui como um lugar de memória, modos de vida e de produção cultural que se constrói processualmente a partir de subjetividades e afetividades, ligando esses sujeitos políticos à terra tradicionalmente ocupada. E o que é o jongo? O jongo é uma manifestação artístico-cultural afro-brasileira que ocorre principalmente na região sudeste do país e que reúne dança, canto e instrumentos percussivos, cujas origens são remetidas à ancestralidade negra. O jongo traz em suas letras poéticas e metafóricas uma narrativa memorial de histórias do cotidiano vividas a partir do contexto de colonização. A comunidade quilombola Machadinha abrange no seu extenso território as antigas fazendas de cana-de-açúcar dos séculos XVIII e XIX e, diante da preservação da estrutura arquitetônica deste período ao longo do tempo, a comunidade Machadinha é imersa numa espécie de aura do passado. Em uma das partes do território, na fazenda Machadinha, encontramos as antigas senzalas, a Casa Grande em ruínas, uma pequena igreja que foi construída em 1833, a antiga cavalariça, uma mercearia, áreas de lazer e o Memorial Machadinha, que foi instalado recentemente pela prefeitura dentro de uma das casas da antiga senzala. Em 2001, a Prefeitura Municipal de Quissamã comprou uma parte das terras e começou a traçar metas para fortalecer o turismo histórico-cultural como uma alternativa orçamentária para o município. A iniciativa governamental pela reforma de aparatos arquitetônicos no território, instalação de novos equipamentos culturais, como o Memorial Machadinha, e a revitalização das manifestações artístico-culturais tradicionais, como o jongo, colocou a população quilombola em contato direto com o poder público local em um longo processo de negociação identitária a partir das riquezas culturais apresentadas pela população e pelo território. Neste trabalho, nós apontamos para as novas configurações de poder inseridas no processo de transformação da dinâmica sociocultural da comunidade nos últimos anos. Em Machadinha, o tambor, o jongo, praticado desde a escravidão, ele passou por uma parada na época da ditadura militar e foi retomado a partir do início do século XXI, em consideração a um contexto político de valorização das práticas culturais historicamente marginalizadas. Esse processo foi agenciado por atores ligados diretamente ao poder público local, que sugeriram condicionamentos estéticos à prática cultural do jongo para que ele pudesse ser absorvido pelo mercado global do turismo, sem levar em consideração a visão dos jongueiros mais velhos quanto às transposições simbólicas deste processo, como, por exemplo, passaram a vestir roupas brancas para dançar, de uma forma espetacularizada, apesar de não relacionarem o jongo com a prática do candomblé. No Memorial Machadinha, construído e concebido pelo poder público local, sem consulta à comunidade e a despeito da comunidade, as fotos de rostos de pessoas de Angola se misturaram às fotos do povo de Machadinha, entre elas muitos jongueiros, trazendo intencionalmente uma narrativa de semelhança física direta entre os dois povos. A busca por uma origem pura, tal como foi realizada, reforçando um processo de construção identitária monocultural, nos conduz a um tempo pré-diaspórico transcendente ahistórico na fabricação de uma memória essencializada que se baseia prioritariamente em um mito de origem. Observamos que o memorial reproduz a visão absolutista e cristalizada da cultura e da identidade. Observamos também, nessa concepção, como sinalizaria Paul Gilroy, que a memória da escravidão é substituída por uma noção mística da África, tornando-se indiferente à variação intrarracial e, portanto, congelando a história no ponto em que os negros embarcaram nos navios que os levariam para os inimigos.
Simbolicamente, porém, o dispositivo do Memorial Machadinha, na relação com os jongueiros e os moradores, parece forjar um sutil espaço de negociação de memórias e identidades. A essencialização da identidade cultural de Machadinha e, portanto, a cristalização de sua origem pura e mistificada na imagem da África é reforçada pela inscrição de suas práticas culturais no contexto do turismo global, deslocando a sua historicidade das articulações culturais e movimentos tradutórios que ocorreram no contexto colonial e da luta de classes. No entanto, ao mesmo tempo que o discurso essencialista dessas práticas é enaltecido neste contexto do turismo, a dimensão discursiva da poética dos jongueiros insiste na mestiçagem, reivindicando para si a sua identidade híbrida e ambivalente. O coordenador do grupo do jongo costuma recitar a seguinte poesia autoral antes de cada roda de jongo. Sinto balançar das ondas, dos bravos navegadores que navegaram os mares em busca do desconhecido. Sou filho do negro, sou filho do índio, sou filho do branco, sou filho deste século louco, sou produto de milhares de gerações, sou poeta, sou guerreiro. A nova dinâmica social do jongo, envolvendo o turismo e a mercantilização cultural das apresentações artísticas, possibilitou uma visibilidade ímpar do grupo, tanto dentro do município quanto fora do município. Assim, as práticas culturais da comunidade renderam premiações importantes, além da sustentabilidade prevista com as apresentações do grupo de jongo para turistas. No entanto, o grupo de jongo não teve total autonomia administrativa sobre o dinheiro de algumas premiações que ganhavam, ficando em poder da prefeitura o dinheiro ganho nessas ocasiões. Além disso, os jongueiros lembram que acontecia muitas vezes de não haver pagamento de algumas rodas de jongo, que eram realizadas sob o comando de quem eles chamavam de a chefe do jongo, que é uma familiar direta da família que ocupava o poder público municipal. O fato de não terem o cachê pago pela prefeitura fez com que a liderança dos jovens jongueiros na comunidade usasse o termo escravidão moderna para designar esse fato. A transgeracionalidade deste ato narrativo revela, portanto, que o suporte da memória da escravidão continua constituindo um padrão mobilizado por diferentes esferas, dimensões identitárias e contextos sociopolíticos. Concluindo, o papel da globalização econômica e cultural fornece substrato para o surgimento de novas relações de poder que se refletem no processo de construção identitária e nas dinâmicas socioculturais em meio a conflito de classes. Como observa Boaventura de Souza Santos, o capitalismo ele pode se desenvolver sem o colonialismo enquanto uma relação política, mas não o pode fazer sem o colonialismo enquanto uma relação social. Nesse contexto, observamos a possibilidade de perpetuação da colonialidade de poder que ocorre paradoxalmente em meio às conquistas de direitos e de reconhecimento social. Colonialidade de poder é um termo utilizado pelo giro decolonial da América Latina, enquanto perspectiva teórica, que tem como expoentes intelectuais Walter Mignolo e Aníbal Quijano. Compreendida aqui enquanto uma projeção política, a produção cultural reflete e, ao mesmo tempo, sustenta as lutas pela emancipação social. De fato, o interesse das comunidades quilombolas pelo turismo cultural segue a perspectiva de justiça social prevista nas políticas culturais e a noção de direitos culturais que a sustenta. As práticas culturais dos diferentes grupos sociais em processo de marginalização podem ser utilizadas como alternativas para a sustentabilidade econômica, abarcando projetos de valorização da diversidade cultural e o acesso democrático à produção e financiamento dessas práticas. No entanto, é necessário assegurar o protagonismo comunitário desses processos, evitando-se os mecanismos sutis de colonialidade de poder das administrações locais que podem cooptar as práticas culturais e os territórios, dificultando ou impedindo a autonomia e o acesso de direitos sociais e culturais das comunidades tradicionais. O jongo deste processo de luta quilombola, a partir da reivindicação por sua identidade híbrida, parece encerrar nas suas entrelinhas poéticas e nas micropolíticas do cotidiano, junto a essas novas relações de poder, um discurso pós-colonial, a possibilidade de reconstruir a memória da escravidão, realizando, portanto, projeções sociais futuras a partir do tempo presente.